começar, então? É aqui, galeras. Vamos nessa. Então, o tema da nossa conversa é cultura centrada nas pessoas e orientada a dados. Como criar oportunidades e resolver problemas de forma colaborativa. Quem vos fala sou eu, Eduardo Pérez, cofundador, diretor de inovação da DB e estudante de sapateado, que talvez seja a parte mais importante para a gente conversar sobre isso. Uma coisa que, desde muitos e muitos anos, é verdade que o mundo está mudando e nada é permanente, exceto a mudança. O que acontece de diferente nos dias de hoje é que a velocidade dessa mudança é tamanha que, com os processos e técnicas que a gente aplica, a gente não consegue dar conta de entender os problemas, de criar soluções e de aproveitar as oportunidades. Nesse mundo que está em mudança acelerada, o risco não é inovar, né, Gustavo? Se não inovar, esse é o risco da gente simplesmente desaparecer. Então, nós precisamos estimular a criatividade. E essa estimulação da criatividade se dá pela conjugação dos elementos da razão e da emoção. E como fazer isso numa abordagem metodológica é o que a gente traz aqui para conversar, né? Se nós pensarmos o futuro de qualquer segmento de negócio, como, por exemplo, o futuro dos bancos, né? O que se estabelece para o futuro dos bancos? O futuro dos bancos vai ser invisível. O que isso quer dizer? A gente vai estar muitas vezes acessando serviços bancários sem ter noção que está acessando serviços bancários. Vai ser conectado, ou seja, esses serviços estão ligados a outros serviços, a outros aplicativos, a outras soluções de terceiros, não necessariamente da área financeira. Vão ser orientados a insights, é sobre isso que a gente vai conversar, mas mais do que isso, vão ser baseados no propósito ou nas relações de confiança. Então, ao mesmo tempo que eu preciso mais automação, mais inteligência artificial, mais integração, mais conexão para os dias de hoje, eu preciso muito mais humanização. Porque como que a gente vai construir as nossas soluções baseadas em confiança? Não vai ser através da robotização. Vai ser através dos insights que as pessoas vão poder ter a partir dos dados que vão estar sendo analisados ou obtidos. Tá, mas quem é que é protagonista desse processo criativo? Numa organização insights-driven, todos são. As ideias vêm de todos os lugares. Para que a gente possa dizer, olha, a minha organização é insights-driven, todo mundo toma decisão baseado em dados. Todo mundo analisa dados para fazer reflexões. E, como eu disse hoje de manhã no Fórum Executivo de IA e Inovação, a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Quando a gente fala em prever o futuro, a gente está falando, sim, em algoritmos preditivos, a gente está falando, sim, em inteligência artificial. Mas quando a gente fala em inventar o futuro, a gente está falando de fazer algo que ainda não foi feito. O futuro não é uma sequência linear do presente. O futuro vem, quando a gente estuda, por exemplo, tecnologias portadoras de futuro, vem da disrupção que no nosso negócio que a adoção dessas tecnologias pode trazer. Então, essa invenção, ela vai ser criada a partir de experiências ainda não realizadas. Então, não é um processo preditivo. Aliás, ele é preditivo, mas ele não é determinístico. Ele é probabilístico. Nós vivemos num presente diante de vários futuros possíveis. E quem chegar primeiro vai ter a condição de inventá-lo ou de segui-lo. É sobre isso. E o que a gente fez, então, lá na DB? A gente junta 3 elementos que são essenciais no processo de design thinking, que é a empatia, a colaboração e a experimentação, agrega nesse tripé um 4º elemento, que é o insight de dados. E com isso nós podemos começar a trabalhar questões do tipo, estamos resolvendo o problema certo? Porque quanto que a gente gasta nas organizações em energias e em metodologias para automatizar algo que não está resolvendo o problema certo? O maior motivo de mortandade de startups, a gente conhece bem, é startups que têm soluções para problemas inexistentes. Só os visionários da startup acreditam que eles estão resolvendo algum problema, né? Então,
como que nós podemos utilizar os dados para, mais do que criar a solução, para antes de criar a solução, usar os dados para compreender os problemas. Essa é a nossa tese. E aí nós criamos, então, um framework de trabalho, Agile Data Thinking, que é uma evolução do framework Agile Design, que nós lançamos aqui no TDC em 2016. Primeira vez que ele foi apresentado para o mercado foi há 7 anos atrás, o framework Agile Design, e que agora tem a sua vertente com insights de dados chamado Agile Data Thinking, onde então a gente agrega, continua a centralidade das pessoas, então nós queremos construir soluções que resolvem reais problemas das pessoas, de todas as pessoas, isso é um elemento extremamente importante, tecnologicamente factível, viável para os negócios e que tenha sido impulsionado por insights de dados. Quando a gente pensa no papel dos dados nas metodologias do dia de hoje, eu trouxe essa metáfora aqui hoje, por que todo mundo fala em IA, né? Vai no Web Summit é IA, vai no South Summit é IA, todo mundo fala de inteligência artificial. Mas a inteligência artificial é uma coisa da década de 60. O que tem de novo agora é a capacidade de processamento e armazenamento está em patamares nunca antes atingidos e que agora, sim, tudo aquilo que já existia, teorias, algoritmos, etc., se torna viável. Então, não existe nada de novo na IA do ponto de vista teórico conceitual. O que existe de novo é a capacidade de execução. Então, se nós pegarmos uma metáfora, o céu estrelado, quantas estrelas tem na Via Láctea? São 400 bilhões de estrelas. Num processo de inteligência artificial, nós classificaríamos, agruparíamos, adotaríamos algoritmos de classificação. Mas o que os astrônomos antigos fizeram? Criaram as constelações. E o que é uma constelação? São estrelas marcadas e simbolicamente interligadas, muitas vezes fazendo figuras. E essas constelações foram usadas para evitar enchentes no Nilo, para orientar navegação, então, Cruzeiro do Sul, no nosso hemisfério sul. A criação da constelação é fruto do insight do ser humano, que pôde observar aquele céu e ter a conexão da razão com a emoção. E mais do que isso, essas constelações, alguém conhece essa constelação aqui? Vamos ver. Vai ganhar uma Alexa aqui me disser qual é essa constelação? Ninguém, ok? Essa é a constelação de Touro. O que essas constelações têm por trás delas? Além de nos ajudarem em questões climáticas, em questões de navegação, etc. Elas têm uma história. Então, nós temos aqui o storytelling dos dados. E quando eu conto a história das constelações, ou sejam as zodiacais, todas baseadas na mitologia, ou Ursa Maior, ou Cruzeiro do Sul, etc., ou então nós vamos ver a astronomia indígena, nós vamos ver elementos culturais locais usando seus insights para perpetuação da cultura. Então, olha só, muitos dados, as estrelas, os insights, o ser humano intervindo e usando uma contação de história para dar um significado. Então, o nosso papo, nossa construção metodológica se baseia nessa metáfora. Para isso, a gente incorporou, como eu falei para vocês, esse olhar para o conceito de design thinking. Então, a primeira questão é essa. Quando a gente vai inserir análise de dados no nosso processo metodológico, nós temos 3 elementos. O primeiro, eu estou chamando de humanizar os dados. O que é humanizar os dados? É integrar exatamente essa capacidade de gerar muitos dados com a capacidade analítica e sintética do ser humano de ter esses insights. Então, o processo, não me adianta eu usar, eu uso algoritmo de tal característica, muito importante, mas como que eu conecto isso à real necessidade é que vai fazer a diferença. Isso é humanizar os dados, ou seja, criar associações que não aparecem naturalmente num dataset. Então, os insights, pegando ali a alegoria dos métodos ágeis, preferimos insights do que dados. O outro é conversar com os dados, que eu chamava aqui de entrevistar, mas agora eu já evolui para conversar com os dados. Porque o que a gente olha?
e eu tenho falado com várias organizações. Hoje mesmo, depois do almoço, tive uma reunião. Pô, Eduardo, a gente quer um programa de capacitação de letramento de dados para a nossa organização. Por quê? Porque como é que as organizações estão começando a trabalhar com dados? Contrata umas pessoas para usar Power BI, para usar planilhas, etc, etc. Isso é instrumentalização, mas isso tem que ser precedido de um mindset. Essa instrumentalização sem o mindset vai simplesmente automatizar o jeito errado que a gente trabalha as coisas. Então, a primeira questão a entender é que nós conversamos com os dados. E quando a gente conversa com os dados, a gente fala coisa para os dados. É um pouco louco isso, né? E os dados nos falam coisas. Não é uma relação eu pergunto, os dados respondem. Muitas vezes os dados vão nos ajudar a fazer as perguntas. Isso dialoga demais com o conceito do design thinking. Poxa, eu vou fazer qualquer trabalho para qualquer segmento de negócio, sem dúvida, a entrevista etnográfica continua sendo central. O nosso modelo de trabalho é Human Centered Design. Mas eu posso, imagina um banco, que era o tema que a gente falava aqui, a quantidade de informações que eu tenho do meu cliente. Será que eu não consigo já me ajudar a construir, por exemplo, o questionário que eu vou fazer, quantitativo ou qualitativo que seja? Então é sobre isso. Entender que os dados estão aqui para conversar conosco e nos ajudar desde o problema de compreender o problema até a construção da solução. E o terceiro elemento é, como eu dizia, é contar a história por trás desses dados. Eu estou aqui comigo, com a Gabi. Tu chegou a participar daquele curso de Data Storytelling? Foi a Lúcia e a Ali, né? Nós criamos lá na DB uma capacitação chamada Data Storytelling. Como contar a história por trás dos dados. Porque se a gente contar a história do ponto de vista algorítmico, putz, o negócio pesado, mediana, cara, pode fazer totalmente sentido para um estatístico, para uma estatística. Mas para os negócios aquilo não dialoga. Então, como que eu conto essa história? E essa é uma história que vem de um ponto de vista de razão, que é o que os dados estão me dizendo, mas se conecta com a emoção. E eu tenho que conseguir contar essa história atingindo, digamos, uma anatomia de um storytelling, que começa, vai crescendo e atinge um clímax antes de fazer o encerramento. Então, nós precisamos aprender a contar essa história. Então, esses três elementos, para mim, são essenciais. Humanizar os dados, que é a nossa capacidade de ter insights a partir de grande volume de dados, conversar com os dados, ou seja, não só perguntar, mas também criar hipóteses, e, finalmente, contar a história por trás dos dados. E aí, gerando, então, o engajamento que daí decorre. Então, a gente tem que conhecer as várias técnicas, sim, de representação, né? Quem quiser falar sobre representação de dados, essa pessoa aqui conhece coisa pra caramba. Não sei se ela me autoriza a dizer isso. Inclusive, ela tem horário de meia, se alguém quiser. Mas a gente tem que trazer essa carga emocional para a história de dados. Então, isso é muito interessante, porque hoje no Fórum Executivo de IA e Inovação, se colocou essa preocupação com os empregos, né? As pessoas vão perder empregos com a inteligência artificial. Aqui eu estou trazendo um outro olhar. Aqui tem um shift, tem uma mudança. Eu vou, com certeza, atuar menos em processos repetitivos e vou ter mais tempo para atuar nos processos criativos. E aí nós temos que nos habilitar para trabalhar nos processos criativos. Então, como é que a gente trabalha no nosso processo de forma geral? Para que a gente use os dados com razão e emoção para entender a pergunta certa, para aí sim percorrer uma jornada até a resposta certa. E essa trajetória passa por um processo de compreensão, de observação de dados, de pesquisas com pessoas, de benchmarks, pesquisas de mercado, as conversações, que agora são com as pessoas, mas também são com os dados, a formulação de hipóteses e a validação com os experimentos. E aí, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente vai ver que ela se aplica a todos esses níveis. Só que ela sozinha não gera essa conexão de insights que a gente está aqui propondo. Então, a compreensão nos permite encontrar o problema certo a ser resolvido. A formulação de hipóteses que vai nos permitir, puxa, será que essa é uma boa conexão? E essas hipóteses, então, que vão ser validadas através de experimentos. O que a gente está fazendo? A gente está trazendo esses elementos, Design Thinking, Lean Startup e Agile, para o mundo dos dados, de uma perspectiva metodológica estruturante. E era isso.
que eu trouxe para você.